ano 2002. Testemunho de Darijan Mitrovic, da cidade de Velenge, país Eslovênia. Vou começar a relatar como foi a minha falsa conversão. Comecei a congregar em uma igreja neopentecostal. Os ensinamentos liberais desse pastor fez que eu permanecesse cego por muitos anos dentro da igreja. Eu pensava que era salvo e conhecia a verdade. Os membros da nossa igreja estavam indo ao cinema para assistirem os novos lançamentos de filmes. Às vezes os obreiros marcavam um jogo de futebol no campo. Alguns tiravam as suas camisas suadas. No outro dia eles faziam cultos pentecostais buscando o Espírito Santo. Eles falavam em línguas estranhas, eu também falei naquele dia. Fizemos o mês inteiro de culto que busca os dons espirituais. Eu recebi os dons de profecias e curas. Entregava profecias e revelava a vida inteira das pessoas. Curava os enfermos com imposição de mãos, mas não deixava o mundo. Jogava futebol e era viciado em filmes. Eu era uma pessoa que discutia com os outros irmãos por causa de cargo e brigava com os meus opositores. Cheguei até a agredir a minha esposa várias vezes, querendo impor a minha autoridade. Para a minha sorte, a minha esposa nunca divorciou de mim por me amar. Ela não era evangélica, mas sabia dar melhor testemunho de vida do que eu. Eu não era convertido por não conhecer a verdade que liberta. Até que Deus pesou o seu dedo na minha vida, perdi o meu emprego e fiquei enfermo. Eu pregava que os cristãos que vivem desempregados não tinham Deus por viver uma vida miserável. E os cristãos enfermos, eu dizia que eles foram amaldiçoados. Zombava deles dizendo que o diabo se apossou de suas vidas. Eu tinha um emprego que ganhava muito bem e uma ótima saúde. Eu dizia que Deus está na minha vida por receber essas bênçãos. Até que fui abatido e humilhado por Deus pela minha exaltação. Fiquei cheio de enfermidades e sem a capacidade de trabalhar e fui demitido da empresa. Orei a Deus dizendo: eu sou o seu servo, não aceito essas maldições do diabo. Deus não me ouvia, estava desfalecendo e a minha esposa cuidava de mim. Estava fraco e de cama sem forças para se levantar, só conseguia andar com a ajuda da minha esposa. Ela me levou ao hospital, mas a minha enfermidade se ocultava dentro do meu corpo e os médicos não descobriam. Fiquei assustado por saber que a enfermidade era algo sobrenatural pelo fato dos médicos não descobrirem. Orei a Deus me humilhando em sua presença pela primeira vez. Eu disse: Senhor, se eu pequei, me perdoa, levanta-me dessa cama, lembra dos dons que me presenteou para fazer a sua obra. Jesus, com suas vestes alvas como a neve que reluzia uma cor branca, apareceu até a mim, se aproximando da minha cama. A sua luz diminuiu a claridade para eu enxergá-lo. O seu rosto sério não estava aprovando a minha atitude. Ele disse: eu nunca lhe dei dons, nunca foi o meu servo, nunca fez a minha vontade. Eu disse: Senhor, não lembra que orei ao Senhor e recebi o dom de línguas, depois os de profecias e curas? Jesus respondeu: não foi eu, um espírito enganador possuiu a sua boca para falar em línguas e usou para entregar profecias. As curas que tu fazia provinham dos demônios. E as suas revelações que recebia de cada vida são adivinhações. Os demônios sabem da vida de cada pessoa e usaram a sua boca para adivinhar. Eu nunca tive contigo, a minha verdade não estava em sua vida. O seu pastor lhe preparou na mentira, ensinando a ti um falso evangelho. Tu se humilhaste diante de mim, eu ouvi o seu clamor de humilhação pela primeira vez. As suas orações egoístas dizendo que eu tinha a obrigação de lhe abençoar nunca foram ouvidas e nem atendidas. Eu não sou o seu servo para fazer a sua vontade, tu é que tem que fazer a minha. Quando eu ouvi essa repreensão, meu espírito em questão de segundos já estava ao lado de Jesus.
Ele disse: irei mostrar em visão à igreja que vai operar grandes sinais na tribulação. Essa falsa igreja é a única que vai existir e reunirá todas as religiões do mundo inteiro para formar uma só. O falso profeta é o líder dessa igreja e terá poderes para executar as leis de morte, matando as pessoas que não seguirem a besta. Uma igreja totalmente idólatra e cheia de milagres e curas. As imagens dessa igreja falam e até curam a todos que tocam-las. Essa igreja tem poder para intervir e tirar a liberdade das pessoas. O poder que essa igreja vai ter na vida das pessoas foi dado através da besta por causa do pacto entre o falso profeta e o anticristo. Duas coisas que irá comandar o mundo na grande tribulação. A religião comandada pelo falso profeta, que é a besta que subiu da terra. E a política comandada pelo anticristo, que é a besta que subiu do mar. Na visão que eu vi o espírito da besta que subia das profundezas da terra, do mais profundo abismo infernal. E o outro espírito subia das profundezas do mar, também do abismo. Acredito que essas duas feras estavam presas no abismo do inferno. A terra foi para o Oriente Médio e ganhou toda a Ásia. O povo de Israel e os muçulmanos aceitaram a besta como o seu rei. Essa falsa religião criou dois deuses de carne na qual o povo podia ver e conversar. O falso profeta fazia a população mundial a se curvar diante dele e do anticristo. Essa religião era a mais idólatra de todos os tempos e operava tantos sinais como nunca tinha visto antes. Nem as igrejas de nossos dias faziam tantos milagres iguais a essa que vi na visão. Os falsos profetas dos nossos dias serão pequenos demais em operações de curas em comparação com essa religião que virá para subjugar o mundo. O anticristo será um homem estratégico e conduzirá todas as religiões em uma religião única. Aqui o falso profeta será o maior líder religioso de todos os tempos. O mundo tomado pela religião implantada pelo anticristo serão marcados com seu sinal. A marca que fará muitos serem propriedades da besta. E milhões e milhares de demônios foram soltos para trabalharem na igreja do falso profeta. Eu fiquei assustado ao ver vários cultos de sombras negras invadindo a terra. Todas as pessoas que frequentavam suas igrejas e não eram fiéis a Deus. As suas congregações continuaram alerta com o mesmo nome da denominação fundada pelo seu pastor. Mas na tribulação, quem estava sendo cultuado no templo era a besta. A sua estátua estava dentro de todas as igrejas da terra que antes da tribulação eram lugares de adoração a Deus. Todo o povo cristão, que tinha negado a Jesus, estavam dentro dos templos, sendo submissos à maior autoridade da terra, o falso profeta. A imoralidade alcançou um alto nível que tudo ficou normal. As vidas espirituais das pessoas foram envenenadas pelo sistema religioso da besta. As pessoas estavam mortas espiritualmente através do ensinamento, adoração e idolatria dos dogmas da besta. O Espírito Santo já não opera na vida das pessoas por causa da podridão do pecado. A submissão do povo ao ensinamento anticristão fez o Espírito Santo se apartar deles. O Espírito Santo estava com aqueles que tinham o selo e permaneceram escondidos dos perseguidores. A falsa igreja causou morte espiritual de quase toda a população mundial. Não tinha mais igrejas evangélicas para adorar a Jesus. Os templos estavam invadidos pelas imagens da besta. Os verdadeiros adoradores estavam adorando a Jesus em lugares secretos. E os grandes sinais, curas e aparições e línguas estranhas acontecendo nos templos dos adoradores da besta. Tudo isso acontecia sem a presença do Espírito Santo. Milhões de povos adorando, várias igrejas alertas, mas os escolhidos de Deus não estavam ali, porque Satanás usurpou o altar de adoração tomando os púlpitos dessas denominações, profanando com a sua imundícia.
O povo de Deus perdeu a liberdade e pregavam a palavra de Deus escondidos. O que foi me revelado era o sistema religioso mundial que ainda vai reinar na Terra, onde nenhuma religião ficará de pé diante dessa gigantesca organização que esmagará o mundo e aniquilará todas as religiões da Terra. Jesus me disse: anote tudo o que viste e testemunhe na Terra. Ao ver essa visão, meu espírito desceu ao inferno. Cheguei a um lugar onde tem muitas crianças. Contemplei uma criança sendo chicoteada no inferno. O demônio, quando me viu, mostrou a vida daquela criança. Ela gritava com os pais quando era repreendida. Essa criança tinha um ataque de fúria e batia a sua cabeça na parede, chutando e socando seus pais. Um espírito maligno possuía aquela criança de 7 anos, permanecendo dentro dela até a sua morte. Observei o quanto essa sofria e apanhava dos demônios iguais aos adultos. Ali tem crianças de 5 aos 11 anos que estão sendo atormentadas. Elas gritam os nomes de seus pais para tirarem daquele lugar. O demônio que chicoteava aquelas crianças disse: eles eram inocentes até que a televisão e os games roubaram as suas inocências. Eu fiz elas se corromperem, deixando suas mentes maliciosas, e algumas delas praticaram atos sexuais precoce. Muitas pessoas me questionaram que Jesus pegou uma criança e falou que o reino do céu pertence a eles e para entrar tem que ser igual a elas. Quando Jesus pegou aquela criança, ele sabia da sua pureza. Jesus não pegaria uma criança impura para falar que é do reino dos céus. Iguais às crianças rebeldes que zombaram da careca do Eliseu e foram devoradas por um urso. Essas crianças que zombaram de Eliseu estão em prisões no inferno. Eu não sabia que eram elas. Percebi que suas almas são de um tempo muito antigo por causa de suas vestes. Apesar de ter crianças rebeldes no tempo dos profetas, eram poucas. Jesus conseguiu achar um grupo de crianças puras. Crianças no tempo de Jesus eram puras por sua inocência. Nos dias de hoje é quase impossível achar uma criança de 8 anos com pureza de alma. A tecnologia, meios de comunicação como filmes, novelas e seriados que introduz conteúdos malignos em suas mentes inocentes e corações puros. Jesus olha para as crianças de hoje com muita tristeza e jamais falaria que essas pertencem ao reino dos céus. Adão e Eva eram puros e inocentes vivendo no paraíso. Quando usaram os seus olhos para pecar, cobiçando o fruto proibido. O pecado dos olhos está quando a criança olha para a televisão. Essa criança começará a cobiçar o que os atores e atrizes fazem. Adão e Eva cobiçaram e pecaram. O seu destino foi a expulsão do paraíso. Quando medito nessa palavra e percebo que toda criança, embora nasça com a raiz do pecado que está morta dentro de si, dessas crianças são o reino dos céus. Quando começam a assistir televisão, toda a sua inocência é perdida igual a de Adão e Eva. A raiz do pecado que está dentro de si começa a se despertar por causa dessas coisas. Ela perde o direito da salvação igual a Adão e Eva, que perderam o direito de viverem no paraíso por ter perdido a inocência. Adão e Eva ficaram tão imorais que se esconderam da presença de Deus. Eles ficaram encomendados com a sua nudez. Foi o que aconteceu com aquelas crianças que vi no inferno. Elas amavam ver as nudezes eletrônicas, ficando maliciosas igual Adão e Eva. O diabo sempre desejou corromper as almas infantis. Quanto mais cedo fizer isso, maior será o número das crianças para o inferno. No tempo antigo era difícil uma criança ir para o inferno, o seu nível de pureza era santo. Nos dias de hoje, muitos filhos de cristãos estão descendo para o inferno. A causa dessas mortes são acidentes, doenças, suicídios e assassinatos.
Escute a todos vocês que ouvem esse testemunho: se amam o seu filho e não desejam que elas vão para o inferno, nunca deixe o seu filho assistir televisão, não compre videogame de jogos violentos e de terror. Ocupem os seus filhos com a obra de Jesus, igual o profeta Samuel e outros que foram entregues para o serviço da casa de Deus. Você e a sua casa inteira tem que servir a Jesus, começando pelo exemplo dos pais. Também ali estão crianças no inferno por causa de brinquedos, como bonecas e bonecos masculinos. A televisão foi a maior jogada do diabo, o maior instrumento de corrupção caseira. Se para adultos é proibido o que contamina a mente, imagine as crianças que ainda não sabem diferenciar a realidade e a mentira. A televisão corrompe a todos, independente da idade. Ela é uma obra maligna. As crianças que estão no inferno que presenciei, idolatravam os seus brinquedos e morreram indo para aquele lugar. 1 Coríntios 6, 9, fala que os idólatras não herdarão o reino de Deus, independente da sua idade. O demônio que atormentava as crianças disse: os brinquedos são como uma estátua de um santo de gesso, barro ou madeira. Nós estamos escondidos atrás de todos os tipos de imagens. Os brinquedos também são imagens infantis. A televisão também tem imagens dos atores e atrizes que são idolatrados através de suas imagens que são expostas nas mídias. Quando o demônio terminou de falar, um versículo veio na minha mente. Êxodo 24, não adorará nenhum tipo de imagem. Os brinquedos são imagens criadas para atender o público infantil. Os demônios estão escondidos através dos bonecos e bonecas esperando uma criança comprar o brinquedo para eles possuírem essas crianças. Quando os pais trazem esses bonecos para dentro de suas casas, estão trazendo imagens de idolatria infantil para os seus lares. Eu vi um exército de demônios mirins da possessão subindo do inferno para a terra. Eles se infiltraram em todas as lojas de brinquedos do mundo. Através dessas estátuas infantis, os demônios tinham acessos ao corpo das crianças, mudando a sua personalidade e comportamento. Também vi demônios subindo para a terra e possuíam a mente de todas as crianças que tinham os seus brinquedos. Suas personalidades foram mudadas e os seus comportamentos através dos demônios que moravam dentro de suas mentes. Esses demônios colocavam pensamentos de desejos sexuais dentro dos corações das crianças. O demônio que atormenta as crianças no inferno disse: uma menina que brinca de ser mamãe com a sua boneca, atiraremos esses sentimentos para que elas tenham relações sexuais antes da idade e venham a ter gravidez prematura. Fazemos que crianças de 10, 11 anos procurem relacionamento mais cedo, possuímos os seus corpos, fazendo elas procurarem homens adultos. Nem tudo é culpa dos pedófilos. O demônio ainda disse que o espírito da sensualidade que está nos desenhos e filmes estão possuindo as crianças que assistem. Primeiro corrompemos as suas mentes e corações para depois possuirmos os seus corpos pequenos. Ao ouvir todo o plano maligno que foi executado na terra, uma força me puxou para fora do inferno. Me encontrei com Jesus, ele me mostrou em visão como vai ser o milênio. A terra começou a ser verdejante, flores, plantas e árvores cresciam em lugares secos e inférteis. Até os desertos nasceu grama e brotava a água. A cidade de Jerusalém parecia o jardim do Éden com as suas flores lindas e as árvores carregadas de frutos. Existia variedades de frutos, as águas limpas não tinha poluição. O povo de Israel estava feliz naquela terra que é a verdadeira reprodutora de leite e mel. Todos adoravam a Jesus, quando ele descia para visitar o povo na terra. Jesus deixava representantes seus em Jerusalém, depois subia para o céu. A expectativa de vida aumentaram de 200, 300, 500 e 800 anos como de antigamente.
As mortes eram naturais, pois o anjo da morte ainda não foi julgado. Apocalipse 20:14, vai ser quando a morte será aniquilada da terra e ninguém mais poderá morrer. No milênio haverá mortes e também novos nascimentos. A vida abundante estava em todo o planeta, os que morriam subiam ao céu. O índice de desenvolvimento de vida deles era tão alto que um homem de 200 anos gerava multidões de filhos para encher a terra. A população do povo de Israel foram quase destruídos, os infiéis morreram todos, apenas os remanescentes viviam naquele lugar. Uma mulher de 100 anos estava muito infértil e dela nascia muitos filhos para recompensar as mortes dos povos de Israel durante a tribulação. O deserto começou a produzir árvores e plantas que curam as doenças. Esse povo que estava ali ainda não tiveram os seus corpos transformados, porém ainda tinham suas naturezas pecaminosas, mas obedeciam a Jesus. Pessoas que não eram de Israel viajaram para Jerusalém, que é a sede do governo mundial. É de Israel que saem as leis para os 4 cantos do mundo. Israel passa a ser o país líder que comanda o mundo. Deus exalta a sua nação diante dos povos. As suas promessas de fazer Israel uma grande nação é cumprida. Os leões comiam capim, todos os animais carnívoros se transformaram em vegetarianos. As serpentes não tinham mais venenos. O povo brincava com os leões e as serpentes, nadavam com os crocodilos. A natureza estava em harmonia, o clima não estava desorganizado e invertido igual aos dias de hoje. O que se planta, dava, e todos se alimentavam do fruto da terra. O dinheiro e a moeda criada pelo homem ambicioso, bancos e mercados que visam o financeiro foram destruídos. A terra dava tudo substituindo o mercado e os bancos. O ouro, jaspe de Deus substituíam o dinheiro de papel. Quando o povo chorava, logo se alegrava vendo Jesus descendo do céu até eles. Irmãos, o meu espírito andou pela Jerusalém milenar, é algo maravilhoso. Em cima da Jerusalém terrena, tinha uma cidade de ouro flutuante que estava em cima das nuvens. O povo de Israel via essa cidade, ela está no universo, bem em cima do nosso planeta. Estava longe se considerar a altura do universo até a Terra. Mas o seu brilho era tão resplandecente como o sol. À noite aquele quadrado gigante brilhava como uma estrela, parecia uma cidade de fogo, porque era totalmente de ouro amarelo. De dia não era tão visível quanto à noite. Uma grande nuvem cobria aquela cidade de dia igual à nuvem que cobre o sol. Êxodo 13:21, durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite. Foi assim que eu vi a cidade quadrado, brilhava como o sol e de dia uma nuvem o cobria. Tanto o fogo e a nuvem simboliza a direção e o caminho certo. De alguma forma aquela cidade celeste guiava a cidade terrena de Jerusalém. O fogo e a nuvem era a presença de Deus que guiava o povo de Israel. A Jerusalém celeste bem em cima de Jerusalém terrena significa que a presença de Deus está olhando Israel lá de cima. A luz que saía da cidade de cima irradiava bênçãos, prosperidades e unção naquele povo. A igreja estava na cidade celeste junto com Jesus. Onde está o rei, convém estar a rainha, ele governará o mundo junto com ela. Quando alguém estava triste na Jerusalém terrena, Jesus descia e consolava. O povo dessa cidade via anjos, eles desciam e se manifestavam ao povo, até comiam frutas e vegetais depois saiam. As leis que foram impostas no mundo eram sobre a justiça, moral, santidade e o dever de cada pessoa. A tecnologia que nasceu do fruto da ciência do mal que contaminaram o mundo inteiro até as crianças não existia mais. Jesus comunicava com seu povo quando descia. A igreja estava na Jerusalém celeste junto com o Pai e o Espírito Santo.
O Espírito Santo terminou a sua obra na terra. Ele foi o mediador do povo a Jesus. Quando ele ficou ausente da terra, queria dizer não ficou na terra. É claro que Jesus vinha visitar, mas como o Espírito Santo estava na terra, não era necessário ele ficar. Agora que Jesus se manifestou ao seu povo, o papel de mediador do Espírito Santo entre Jesus e o homem foi anulado. Agora que Jesus está tão perto deles sendo seu rei, dando sequência à descendência de Davi, ele é o último rei da descendência de Davi, o eterno rei que ficará com seu povo para sempre. Deus Pai não podia ser visto pelo povo de Israel, eles ainda eram mortais. A igreja não podia descer para Jerusalém terrena, o povo teve o seu corpo transformado e são santos. Eu tive o prazer de ter essa visão ao lado do meu mestre. E a Jerusalém está descendo bem devagar até a terra, ela só vai ficar na terra quando o nosso planeta for santificado, passando por uma transformação. Eu fui ensinado em uma igreja falsa que não podemos ser pobres e ter enfermidades. Eu aprendi que a nossa palavra tinha tanto poder que mesmo não sendo da vontade de Deus, era só determinar para as coisas acontecerem. O ensinamento da confissão positiva, sobre cura, saúde e prosperidade. Isso era o ensinamento da igreja. Não se falava de santidade, renúncia, pecado, inferno e arrebatamento, tudo era voltado para as coisas da terra. As nossas conquistas eram os bens da terra, não os galardões que esperam os salvos. Eu saí dessa igreja por ordem de Jesus, não tinha nada que acrescentava na minha vida espiritual. E você que congrega em igrejas neopentecostais, saiam delas, pois vão te levar para o inferno. Eu fui enganado pelas suas doutrinas, eu expulsava demônios pensando ter a autoridade de Jesus. Ele apareceu a mim e me mostrou na visão como estava a minha vida. Eu estava acorrentado da cabeça aos pés. Ele me disse: olha para sua situação, como pode expulsar os demônios se está aprisionado por eles? Meu filho, tu não expulsa demônios e nem pode ter a minha autoridade. Como vai manejar a minha espada se tuas mãos estão aprisionadas? Filho, é preciso se soltar primeiro para receber os meus dons, não pode usar as minhas ferramentas espirituais nessa condição. Hoje eu quebro as cadeias espirituais da sua vida e liberto a sua alma, estará livre. Lembre-se, não volte para trás a praticar as suas obras do passado. Se fizer isso, será acorrentado em dobro, dessa vez por 7 demônios. Essa foi a advertência que Jesus me deu. Ele é bondoso ao oferecer uma nova oportunidade para eu começar. Que a paz do Senhor Jesus Cristo se manifeste em cada lar, em cada vida e família. Amém.